Enem no ar e hoje é dia de língua portuguesa. E se você perder a gente na TV, dá para conferir tudo lá no nosso site, tvescola.org.br. É só clicar em programas ou no youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve no canal. Agora, partiu revisão? Então vem pra cá, professora Glícia Aquilini. Beleza? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, seja bem-vinda. Muito obrigada. Professora, vamos lá. Interpretação de texto. Como essa habilidade é cobrada, avaliada no Enem? Olha, a interpretação de texto no Enem é cobrada na prova completa, tá? Mas na prova de linguagens a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque a prova é toda interdisciplinada, então envolve diversos assuntos em cada questão. Só que cada questão, por mais que trabalhe diversos assuntos sociais, econômicos, a gente precisa ter a habilidade da interpretação de texto. Para isso, a gente precisa saber o que é interpretar. E interpretar vai um pouco além do que a gente está habituado, porque existe uma diferença muito grande entre interpretação, compreensão e extrapolação textual. Então, já esclarece aí pra gente. O que é compreensão de texto? É quando o aluno tem a capacidade de fazer a leitura das palavras e associar elas a um conhecimento mínimo. Então, se você lê a palavra casa, aí você associa a palavra casa a uma situação de abrigo, um lugar de abrigo. Pronto, Sim. Isso é compreensão. Mas quando eu interpreto, eu trago outros conhecimentos de mundo para dentro do texto, para poder ir um pouco além. Então, casa não vai ser apenas uma estrutura de abrigo num processo de interpretação. E o que seria a extrapolação textual? Quando você vai muito além. Quando o texto traz limites e o aluno passa desses limites do texto. Me tira uma dúvida, tudo que tem texto se enquadra em um gênero textual? Mais ou menos. O texto é uma organização que gerará a classificação do gênero textual. Então, o gênero textual é o suporte desse texto. É a maneira como a gente vai organizar esse texto para enquadrá-lo em algumas características que definirão o gênero textual. Por exemplo, uma receita de bolo. Sim. Como é que você identifica a receita do bolo? Pelas características que a receita tem. Os ingredientes, o modo de preparo. E aí você reconhece essa estratégia de escrita que gera a receita, que é o gênero textual. Então, o texto irá se enquadrar em um tipo de gênero textual. Só que a gente também precisa ter cuidado com o que define como texto. Porque não é qualquer palavra solta por aí louca que será um texto. Texto é uma organização, como já dizia Platão e Fiorin, que são dois caras muito importantes para essa classificação do gênero textual e do texto, né? O texto é uma organização de palavras que gera um sentido completo. Então, você precisa do sentido completo para chamar de texto. E quais são os gêneros textuais que mais caem no Enem? Olha, os gêneros que mais caem são tirinhas, cartoon, né? Charge, que há uma diferença entre eles, eu vou marcar. Por favor, também. Vou marcar a diferença. Muitos textos publicitários, então campanhas, eu costumo dizer assim, ó, quando você é um candidato do Enem, nunca passe assim pela rua despreocupado. Então, se tem um outdoor, porque eu sou boa em inglês, viu? Percebi. Se tem um outdoor, assim, passando na rua, você está num posto de saúde e tem um cartaz, sempre fique atento, porque isso pode aparecer na sua prova. Porque campanhas publicitárias que envolvem conscientização sobre beber e dirigir, sobre vacinação, sobre campanhas voltadas para a área da saúde, sempre aparecem em prova. A gente precisa definir a diferença de charge, cartoon e tirinha só por uma questão didática, porque quando aparece na prova ele já diz logo do que se trata, tá? Porque a charge é uma organização de texto que traz uma crítica social, mas é uma crítica de coisas do dia a dia, a charge, né? Envolvendo um conhecimento específico da sociedade, como, por exemplo, políticos, você sabe do que se trata, então tem a ver com o que está passando na mídia, né? Algum caso de calamidade, algum problema na economia, política, envolve a charge. O cartoon é uma situação social comum, que não envolve nada, que envolve a fama, né? Então, falando, por exemplo, sobre fumar, que é prejudicial à saúde, então pode ser algo do tipo. A tirinha é uma organização de quadrinhos
que trará uma crítica social. E aí a que mais cai no Enem é a de Mafalda, que é minha filha, né? Ela é muito crítica, ela é bem, assim, antenada. Então, show de bola. Partiu questão, professora? Partiu Bora lá? questão, bora lá. Já está na tela a questão 105 do Enem de 2015, caderno azul, primeira aplicação. E aí, professora, por onde começar? Olha, eu sempre sugiro que você comece pelo enunciado quando a gente tiver um texto em prosa, que é esse texto, assim, escrito, né? Não tem imagens. Quando o texto for, assim, corrido, a gente começa pelo enunciado. E aí, quando a gente começar pelo enunciado, a gente precisa observar palavras-chave. Perceba que em cada alternativa há um paralelismo sintático. O que é isso? É uma organização de palavras que pertencem à mesma classe gramatical. Veja que tem representa, associa, propõe, propicia e representa. São todos verbos. Aí destaca esses verbos e quando vai destacando esses verbos, já vai percebendo se é possível uma resposta com aquele verbo ou não. Então, já é uma estratégia, tá? Então, vamos começar pelo enunciado. O mundo contemporâneo tem sido caracterizado pela crescente utilização das novas tecnologias e pelo acesso à informação cada vez mais facilitado. Aí a gente percebe que já traz um conhecimento de mundo, Sim, que o aluno já deve ter. A gente nem lê o texto, mas sabe que o texto fala sobre novas tecnologias e aí já vai familiarizar da leitura. De acordo com o texto, palavra-chave aqui, ó. De acordo com o texto, significa dizer que a resposta é de compreensão. E o que é a compreensão? É a associação do que tem de palavras a um conceito mínimo. Então, a resposta vai estar explícita, clara no texto. Então, de acordo com o texto, a sociedade da informação corresponde a uma mudança, olha a palavra-chave ali da pergunta, ó, uma mudança na organização social. Por quê? Porque representa algo, porque associa algo, você nem precisa ler todas as alternativas, porque propõe algo, porque propicia ou porque representa algo. Então, a gente vai fazer a leitura do texto marcando isso, tá? beleza. A emergência da sociedade da informação está associada a um conjunto de profundas transformações ocorridas desde as últimas 2 décadas do século XX. Só a informação inicial. Tais mudanças ocorrem em dimensões distintas da vida humana em sociedade, as quais interagem de maneira sinérgica e confluem para projetar a informação e o conhecimento como elementos estratégicos dos pontos de vista econômico-produtivo, político e sociocultural. Não precisa ficar projetando o que o texto traz de conclusão. Basta que a gente entenda essa evolução da tecnologia nos diversos ramos da sociedade, tá? A sociedade da informação caracteriza-se pela crescente utilização de tecnologias de transmissão, armazenamento de dados e informações a baixo custo, acompanhadas por inovações organizacionais, sociais e legais. Ainda que tenha surgido motivada por um conjunto de transformações na base técnico-científica, ela se investe de um significado bem mais abrangente. O texto ele não delimita tanto, mas ele traz uma ideia mais generalizada. E aí a gente vai agora reler a pergunta final e passar para as alternativas. Ó. De acordo com o texto, a sociedade da informação corresponde a uma mudança na organização social, por quê? Representa uma alternativa para a melhoria da qualidade de vida. Veja que a palavra qualidade de vida não apareceu em momento algum no texto. Então, se não apareceu, e eu não posso concluir, porque a questão é de compreensão... De acordo com o texto... Exatamente, aí a gente já elimina, né, a letra A como uma não possível resposta. Letra B, mas a gente precisa ter humildade na hora do Enem. Nunca responda, achei a letra A, já vou marcar. Não, leia todas, tá? Beleza. Todas as alternativas. Associa informações obtidas instantaneamente por todos e em qualquer parte do mundo. Esse instantaneamente não veio no texto. Ó. Associa informações obtidas instantaneamente. Isso não foi dito no texto. Também não. Se é compreensão, já eliminamos. Propõe uma comunicação mais rápida e barata, contribuindo para a intensificação do comércio. Ele até fala sobre essa praticidade, esse baixo custo, mas não associa a uma intensificação do comércio. Ele fala de uma maneira geral. Também não é a letra C, porque essa informação não está no texto.
propicia a interação entre as pessoas por meio de redes sociais. Lembra-se de que eu falei da extrapolação textual? Sim. Essa letra D é uma extrapolação textual. Ou seja, quando a gente pensa em tecnologia, a gente não pensa em rede social. Quase automático. Né? E não é uma informação absurda do texto, não. Se você pensar assim, falou em tecnologia, em comunicação, fala em rede social, fala. Mas o texto trouxe isso como foco e de acordo com o texto, esse é o motivo que a pergunta tá sendo feita? Não é. Então você extrapola o texto porque você traz uma informação que vai além do que ele trouxe nos limites dele. Então a gente elimina a letra D porque não fala nada de redes sociais. E na letra E, representa um modelo em que a informação é utilizada intensamente nos vários setores da vida. A resposta é a letra E e a gente tem a confirmação no primeiro parágrafo. É isso aí. Professora, só confirmando, gabarito opção E. Letra E de elefoa. Professora, chega mais, vem cá pra frente. Alguma sugestão para quem sente que precisa treinar melhor essa interpretação de texto? Quem precisa treinar, precisa treinar. É isso. E como é que a gente vai treinar? Fazendo questões, tá? É igual a gente pode fazer um comparativo aos atletas. Como é que você se sai muito bem no campeonato de fato? Quando você treina muito. Então, se você vai jogar, por exemplo, é um campeonato de futebol. Se você vai jogar, você precisa jogar antes. Então, se você vai resolver questões, para você treinar, você também precisa resolver questões. Agora, resolver questões aleatórias, não. Questões do Enem. Porque se você vai fazer uma prova do Enem, você precisa saber qual a estratégia é utilizada para a formulação das questões, saber como vai ser perguntado. E aí, quanto mais questões do Enem você fizer, mais preparado você vai estar na hora da prova. Ainda sobre interpretação, professora, imagem também pode ser texto, certo? Está certo. Imagem pode ser texto e o texto pode conter imagens e palavras escritas ao mesmo tempo. E é o caso da questão que você trouxe para esse segundo bloco, tá certo? É o caso da questão, exatamente. Tá aí, ó, questão 101 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. Tá contigo, professora. A palavra inglesa evolution, né? Eu adoro falar em inglês, só para mostrar que eu sou poliglota. Traduz-se como involução ou regressão. A construção da imagem com base na combinação do verbal com o não verbal revela a intenção de. Aí a gente tem aquele paralelismo que eu falei na questão passada, ó. Denunciar, criticar, satirizar, elogiar, fazer um trocadilho. E todos no infinitivo. Todos são verbos no infinitivo que já trazem uma informação que a gente tem como ir eliminando as alternativas, né? Sempre quando tem imagem, que são esses elementos não verbais, e a escrita, que são os elementos verbais, a gente precisa ter um cuidado com absolutamente tudo que aparece, até a informação de onde saiu essa imagem. A fonte. Porque aí a gente... Exatamente, a fonte, porque a gente vai ter também informações que podem agregar. Aí a gente... Aqui é aquele conhecimento de mundo, né? Dá para perceber pelas sombras, porque dá a entender que são sombras, uma evolução. Só que a gente tem o conceito de evolução na escola, que a gente veio dos macacos, da evolução da espécie, enfim. Só que a gente tem uma evolução e no finalzinho da evolução há um pequeno retrocesso, porque a última imagem parece lembrar a primeira, Sim. Que é a do macaco, do primata. Só que no meio aí tem uma outra informação imagética, que é da imagem, que é a garrafa que lembra a bebida. Sim. Né? Então a gente precisa de todas essas informações para associar a palavra involution. Né? E aí a associação que a gente faz, e é engraçado, ó, porque por mais que a palavra esteja em inglês, o próprio enunciado já traz a tradução, né? Então, a palavra involution traduz-se como involução ou regressão. Aí a gente traz a informação do enunciado para dentro do texto, para poder ajudar no processo de interpretação. E aí a pergunta é, né? A construção dessa união de linguagem verbal e não verbal vai revelar a intenção de quê? De denunciar. E você não precisa nem ler o resto. De denunciar. Traz uma ideia de denúncia.
Não traz uma ideia, não está denunciando nada, né? Então, você, só por descargo de consciência, a gente já pensa, não, denunciar o retrocesso da humanidade muito genérico, ele está falando sobre um ponto específico, que é a bebida alcoólica, né? Criticar o consumo de bebida alcoólica pelos humanos tem um teor de crítica ali. Separa essa. Separa essa, na humildade. Na humildade. Para a gente poder ler todas as outras e confirmar. Deixa a letra B de stand-by. Satirizar a caracterização dos humanos como primatas. A sátira, que aí precisa saber o que é a sátira, né? É uma ironia. E a ironia é quando nós nos utilizamos de palavras para dizer o contrário, né? Você falar assim, alguém tá me enchendo o saco, aí eu, bonitão, você. Eu não estou elogiando, dizendo que a pessoa é bonita, né? Então, eu estou usando palavras com outros significados. Isso é ironia. Aqui na fala, a gente percebe a ironia pelo tom, que as pessoas falam assim. Mexe a cabeça e tal. Mas na escrita, a gente percebe a ironia pelo sinal, um sinal de pontuação, que são as aspas. E a gente vai perceber a partir disso. Porque para que servem os sinais de pontuação? Para trazer o tom da nossa fala para a escrita que não tem. Então, satirizar, a gente pode pensar que seria uma ironia, mas vamos deixar aí a letra C para a gente descartar de vez mais à frente. Letra D. Elogiar a teoria da evolução humana, nada a ver, não é possível. Não é possível elogiar, que você perceba um elogio ali, né? E ainda dá mais com essa palavra, né? Em inglês, que já diz involução e já ali, né? traz uma tradução que não tem nada a ver com elogio, né? Letra E. Fazer um trocadilho com as palavras inovação e involução. Também não tem a ver, porque a palavra está muito clara, né? É só uma palavra só. E ainda trouxe o significado, né? Para tirar dúvidas Exatamente. Então, entre a letra B e a letra C, o que é que o aluno vai fazer? Eu estou em dúvida entre a B e a C, porque para mim tem uma ironia. Aí, o que é que você faz? Você vai para a resposta mais completa. Entre a letra B e a letra C, a letra B fala sobre bebidas alcoólicas. A letra C fala sobre caracterização dos humanos como primatas. Quando você olha a imagem, não tem uma sinalização de bebida alcoólica. Então, a letra B é muito mais completa do que a letra C. Então, a letra B é a resposta correta dessa alternativa, tá? Não há uma sátira, há sim uma crítica. Como é que você evolui e nessa evolução você cria um produto que te faz voltar a ser um primata em comportamentos, inclusive, né? Entendido. Então, reforçando o gabarito, professora, opção? Letra B, de bola. Agora, é bom relembrar que a prova são 180 questões de interpretação. Tem mapas, infográficos, tem charges, tem tudo. Então é melhor ficar atento, prestar atenção nisso na questão da interpretação, né, professora? É importante saber que toda a prova precisa do conhecimento básico. Então, quando a gente fala em interpretação de texto no Enem, a gente não está falando só da prova de linguagem, não. A gente está falando da prova total. Agora, dentro da prova de linguagens, isso vai ser explorado um pouco a mais, porque há textos base em cada questão, que mesmo trazendo conhecimento de outras áreas, mas eles vão envolver diretamente esse processo de interpretação. E agora, o nosso Momento Pop Prof. Do fundo do coração, qual é o seu neologismo favorito? Deixe-me ver. Um neologismo. Nossa Senhora. Agora. Não vou conseguir. Eu não consigo criar palavras. É impressionante. Eu não consigo criar palavras. Mas eu não consigo criar uma palavra. Você não acha essa situação meio tirâmbica? Tirâmbica? Pode ser. Eu só penso no que existe já. É muita leitura, pô. Só penso no que existe. Tá bom, então um sinônimo pra tirâmbica. Coisada. Aplicação na frase. Essa entrevista, ela me deixa coisada. Professora, denda é um neologismo? Denda? Gaveta? Denda mala? Não?
É uma variação linguística. Tá denda, certo. É a mesma coisa para bada? Abada. Bada cama. Idêntico. Bada mesa. Exatamente. Tá certo. Não é um neologismo, mas uma variação linguística que é coerente, e eu concordo. E esse foi o Momento Pop Prof com Glícia Aquilini. Professora, na sua opinião, qual é a maior dificuldade dos candidatos em relação à interpretação de texto? A maior dificuldade, com toda certeza, é trazer esse conhecimento de mundo e não extrapolar o texto. Há uma tirinha da Mafalda muito interessante, sabe? Que apareceu uma vez na prova, que é uma tirinha, é bem simples a tirinha, em que há 3 quadrinhos, em que ela fica pensativa, ela fala assim, mais ou menos assim: desde que eu era criança, eu já sabia que o país estava em crise. Aí no outro quadrinho ela pensa, e no outro quadrinho ela fala: hoje eu já cresci, ela faz uma sinalização com a mão, né? Hoje eu sou assim e continuo, e o país continua em crise. E uma das alternativas era assim, que estava logo na letra A, dizia respeito à interpretação. Aí perguntava se era possível concluir do texto que o país estava em crise devido à desorganização financeira. Como é que o aluno vai perceber que essa informação extrapola o texto? Ele precisa ter um delimitar de informações do texto. Aí a gente pergunta assim: o país está em crise. Pode ser por uma desorganização financeira? Pode, mas o texto não trouxe essa informação diretamente, então eu extrapolo os limites do texto. Então a gente precisa pensar assim: todas as vezes em que a conclusão é uma das possibilidades de interpretação, não vai ser a resposta, vai ser uma extrapolação textual. Agora, quando eu tenho um delimitar mais fechado de uma possibilidade só, aí eu interpretei. Nessa tirinha, qual é a interpretação? O lapso temporal, o tempo de duração. Ela faz uma crítica, desde que ela era criança, o país estava em crise, ela cresceu e o país continua em crise. Então, a crítica é o tempo de duração dessa crise e não os motivos. Então, o aluno precisa perceber o que é compreender, que é entender as imagens, as letras, associar os sons, os conceitos, ele trazer o conhecimento de mundo, mas mesmo assim, ele não extrapolar os limites das informações contidas no texto. Para terminar, aquela sugestão de material de estudos para quem está se preparando. Bom, por uma questão didática, acessível e mais fácil para os alunos, eu não vou indicar livros, vou indicar filmes e séries, tá? Há um filme muito interessante, que é A Beleza por um Fio, e esse filme trata sobre os padrões estéticos, que aí isso é cobrado na prova do Enem, né? Então, na prova de linguagens é cobrado sobre padrões estéticos, violência doméstica, violência contra a mulher, é cobrado sobre tecnologia, todos esses assuntos sociais estão lá em forma de texto. E aí o aluno precisa ter o discernimento para fazer a interpretação. Então esse filme é muito bacana. Há uma série também muito boa, Vinx, ou Vinx, para quem fala inglês. Muito boa também, que trata do momento histórico, do processo de colonização, sem ser a visão europeia, que é uma visão romantizada, a partir do processo de colonização dos Vinx. Traz muita informação sobre violência contra a mulher, sobre religiosidade, então é uma série bem bacana. E para dar um suporte político, House of Cards também, uma série muito bacana que dá uma perspectiva política que não fala sobre política americana, mas envolve todos os aspectos, inclusive sociais e políticos daqui do Brasil. Então dá para o aluno fazer uma pontezinha assim, fica bem bacana aprender de uma maneira mais didática, né? Bom, e não dá para esquecer do percurso educativo de língua portuguesa, a plataforma de estudos que a TV Escola preparou para te ajudar a arrebentar no Enem. tvescola.org.br/percursos. Professora Glícia, muito obrigado pela participação. Obrigada. Eu sei que você já está ligado no nosso site, então corre lá para conferir os outros episódios. tvescola.org.br, clique em programas que você acha o Hora do Enem ou no youtube.com/tvescola. Até a próxima. Vai lá.